Saudações calorosas para você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. Seja muito bem-vinda a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Suzana Araújo. E hoje recebemos em nossos estudos virtuais a professora Darlene Delteto para bater um papo conosco sobre avaliação. Um tema que começamos a discutir no episódio 18, mas que de vez em quando é tratado, ainda que de forma indireta, em nossos episódios. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Agarra tua presa pra sobreviver. Seja muito bem-vinda, Darlene, minha querida companheira de FAP. Sua primeira participação aqui no nosso podcast. E para deixar aqui, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes muito bem antenadas, fala pra gente quem é Darlene Delteto no Jogo do Bicho. É bom que eu já vou falando na luz do candeeiro, né? A luz do candeeiro já vai deixando essa luz aí para a gente estar debatendo sobre um tema tão importante. Meu nome é Darlene Delteto, sou servidora do Instituto Federal do Amapá, atuante mesmo com muito amor na profissão da docência, no nível superior. E a gente trabalha aí nos cursos superiores de licenciatura, com uma variedade de disciplinas pedagógicas. Nós chamamos disciplinas pedagógicas, aquelas disciplinas que vão dar realmente aquele embasamento para quem deseja se formar não só na sua área de conhecimento, porque aí a gente pensa a licenciatura como as áreas de conhecimento, a matemática, a história, a geografia. Então a gente tem uma variedade de áreas de conhecimento que vão depender, porque esse profissional vai depender desse conhecimento pedagógico para realmente colocar em prática o exercício da profissão da docência, que não é fácil, mas certamente para aqueles que amam, como a luz do candeeiro, nos orienta luz para a vida de muitas pessoas que buscam na ação do professor o conhecimento necessário para a sua formação. E aí a gente está nessa linha aí de trabalho. Darlene, e veja só, a gente tem uma situação que todo docente ele enfrenta, A gente sempre, no processo nosso de formação, no processo nosso da docência, a gente se vê muitas vezes com essa situação do ter que avaliar, que é o tema, do nosso episódio de hoje. E você é professora de uma disciplina relacionada à avaliação, Aliás, duas, Nós somos... O IFAP tem algo muito positivo nos cursos da licenciatura, que eleva a capacidade de formação sobre a questão da avaliação. Mas antes da avaliação, a gente trabalha a didática, Didática já é uma disciplina que nos leva essa possibilidade das conduções pedagógicas, do planejamento, de tudo aquilo que interfere nas técnicas e na prática docente. E aí a disciplina mesmo que vem para fazer essa formulação mais intensificada é a disciplina de currículo e avaliação de aprendizagem. Então, só aí a gente vê que, apesar de na didática a gente tocar nesse tema
da avaliação, do planejamento, do currículo, ainda assim necessitamos de uma disciplina específica, porque o assunto merece destaque, merece atenção na formação de professores. Darlene, quando se falou, né, da possibilidade de gravar sobre avaliação, rapidamente eu disse que queria estar presente, porque é uma temática que eu acho muito legal, acho interessante. Como licenciada, e sou muito orgulhosa de ser licenciada, apesar de ter enveredado na carreira acadêmica também, eu vejo a importância dessas disciplinas não só para exercer a atividade docente de forma melhor, mais preparada, mas uma visão mais abrangente do que é ensinar e do que é receber também a aprendizagem. Eu lembro que eu tinha uma disciplina na graduação, eu sou licenciada em Física, né? E aí uma disciplina na graduação que era OTEC, Organização do Trabalho e Currículo. Muda um pouco o tema, mas no final é a mesma coisa. Exato, muda, né, dependendo da universidade, do lugar que você tá, mas no final é a mesma coisa. As pessoas sempre diziam pra mim assim, que eu me dava bem nas disciplinas pedagógicas porque eu falava muito. Então, e eu adorava, porque é um lugar para você discutir mesmo, refletir, porque a avaliação, às vezes, é interessante para um determinado indivíduo e não é para outro, porque as pessoas são indivíduos, a palavra já diz, indivíduo. Aquela pessoa aprende de um jeito, né, desenvolve de um jeito, então eu adorava as disciplinas didáticas e vejo muito do que foi aprendido lá atrás, hoje na sala de aula, assim, tento aplicar. Então é muito interessante a gente conversar com você que é da área, que dá aula para os diversos cursos, né, que certamente tem suas diferenças, mas assim, no final das contas, as teorias que vocês devem, enfim, passar independe da disciplina, e isso é muito legal. A gente tem uma diferença, né, Francione? E o Instituto, ele tem uma carreira BTT, né? Então, nós que somos professores dos institutos, nós temos uma diferença de um professor específico das universidades, porque quando você faz concurso para uma universidade de uma determinada disciplina, você dá aula para aquela disciplina somente, né? E no Instituto nos coloca o desafio de trabalhar todas as disciplinas da nossa área. Então já nos coloca numa situação ao mesmo tempo inquietante, mas também é um grande desafio de você colocar em vários contextos, né, a teoria que fundamenta a sua formação e que depende daquele determinado curso para que você possa aplicar esse conhecimento. E aí todas as vezes que a gente pensa na avaliação como um item do componente pedagógico, eu sempre digo assim, que para a gente aprofundar sobre a avaliação, a gente sempre tem que partir de uma pergunta bem simples: o que é avaliar? E aí a gente tem que sair do conceito da formalidade mesmo, daquilo que a gente já pensou, olha, etimologicamente, conceito, avaliar é isso, aí o aluno já fica nervoso, né? Porque tudo que entra logo para aquilo que tenha que se aprofundar já. Mas quando você pega certos conceitos e você consegue fazer associação da realidade de vida do aluno, dizer que aquilo, na verdade, é o que ele vivencia, mas que naquele momento nós vamos apenas aprofundar numa especificidade científica, você começa a lhe desbloquear, né? Então, eu pergunto assim para vocês, Francione, o que é avaliar? Esquece o Francione professor, esquece que você tenha que dar uma resposta. O que é avaliar no nosso cotidiano? Como é que a avaliação ela faz parte do teu dia a dia? Eu vou fazer um trabalho aqui psicológico com os meus entrevistadores. O que é avaliar, Francione, para ti? Esquece o academicismo. Avaliar, para mim, ela está muito relacionada ao fato de verificar se eu aprendi alguma coisa. E aí eu vou dar um exemplo assim, que eu estava pensando aqui, né, que é bem prático. Quando eu estava lá, muitos anos atrás,
entrei para trabalhar numa marcenaria. Passei uma semana trabalhando nessa marcenaria. Aprendi a bater um prego. Então, a pessoa me ensinou a bater um prego. E, ao final de uma semana, eu tinha que saber bater um prego. Então, eu era avaliado por isso. Olha, se você sabe bater um prego, ótimo. Né? Seria... É uma habilidade necessária que você precisaria para aquela função. Isso. Então, assim, nesse sentido, eu vejo assim, no caso, essa avaliação seria, né, o meu supervisor naquela época dizer se eu havia desenvolvido aquela habilidade com um nível de proficiência suficiente para dizer, olha, você agora pode ser um batedor de prego, tá? Não sei se ficou claro. Ficou, mas ainda assim está numa concepção de aprendizagem, né? Na concepção mesmo humana. Então, toda vez que a gente vai pensar em avaliar, a gente sempre tem que partir do ponto de vista que eu estou agora com vocês, de alguma forma eu estou sendo avaliada. Vocês escutam a minha voz, vocês estão vendo a minha aparência, né? Numa concepção do senso comum, no olhar, naquilo que nós imaginamos, nas nossas relações, nós avaliamos. Nós avaliamos quando nós queremos namorar, porque nós somos necessariamente envolvidos pelo olhar, pela primeira aparência, pelo toque, pela fala, pela sociabilidade que você vai tendo na conversa daquela pessoa. E naquele momento, no cotidiano, você faz as suas avaliações, porque as avaliações elas estão envolvidas nas suas escolhas do cotidiano. Eu como isso porque eu gosto disso. Mas por que você gosta, Francioli? Porque eu provei e gostei, né? Faz parte de um rol de escolhas que tem muito a ver com aquilo que tem uma aplicabilidade na minha vida no cotidiano. E aí, quando você tira esse conceito, né, desse cotidiano, que muitas vezes está em algumas ações que nós fazemos diariamente, e quando você coloca isso no campo de atuação, isso precisa ganhar uma especificidade, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, olha, se vocês não fazem, então vamos aprender da mesma forma. Nós só vamos agora colocar isso no campo da educação. O que é avaliar na educação? Né? E a gente começar a desconstruir certos conceitos que estruturalmente, culturalmente na sociedade sempre foi colocado como um conceito de juízo, né? Eu preciso te avaliar para saber se você está certo ou errado. E nesse conceito de juízo, eu te aprovo ou eu te reprovo. Então, nessa condição, já coloca o sujeito na inquietude dele ser colocado numa situação em que ele pode passar por um olhar de reprovação, e aí a reprovação não está só no olhar do professor, está no olhar da sala de aula, está no olhar da instituição ao qual ele pertence, está no próprio olhar dele, quando ele pode se autoavaliar e dizer, eu não consegui, né? Eu não consegui atender as expectativas do meu professor. Porque muitas vezes o ato de avaliar, ele sempre é colocado como uma forma de que eu preciso ensinar e você precisa me dar uma resposta. E essa resposta tem que ser positiva, né? Positiva muitas vezes no olhar do professor e não na experiência do aluno, né? Então a avaliação muitas vezes ela é colocada em sala de aula, não na perspectiva da construção do processo de ensino-aprendizagem, mas na construção da perspectiva daquilo que o professor está querendo que o aluno alcance uma expectativa dele, e não do aluno. Ele apenas precisa responder aquilo que você determinou, aquilo que você geralmente direcionou para a sala de aula. E aí, quando a gente pensa nesse ato de avaliar, nessa hierarquização, onde o professor é o dominador, onde o professor é o que determina o que tem que ser feito, e o aluno necessariamente tem que responder às expectativas dele, o ato de avaliar, ele começa a perder a caracterização dele, efetiva, e começa a entrar no campo daquilo que a gente conhece como medo, como reprovação, como você não alcançou aquilo que você gostaria, que eu gostaria que você tivesse alcançado. Então é preciso a gente refazer, reconstruir o que é avaliar no ato educacional, né? O que é essa construção que precisa ser uma construção não de hierarquia, mas uma construção mediada, que sem dúvida nenhuma está nas mãos dos professores, porque nós somos os mediadores daquele processo, mas ainda assim como mediadores, nós precisamos envolver os nossos alunos a serem desafiados a estarem nesse processo de construção,
Porque em algum momento vai ter algumas perguntas, em algum momento vai ter uma situação em que ele precisa ser avaliado, mas não amedrontado no processo de ensino-aprendizagem. Senão você não constrói pontes e sim abismos desse processo. E aí você estava falando aqui e veio à cabeça duas questões. A primeira delas é, ao passo que a gente entende esse processo, ele muitas vezes ele pode ser traumático devido à expectativa do professor ou as expectativas do professor, da instituição, talvez. Mas como fazer? Porque o professor ele é cobrado por resultados, né? No caso, ele precisa preencher um sistema onde um aluno vai atravessar a sua disciplina ou não, né? Então, como fazer para desenrolar isso? E outra questão que eu estava pensando também é numa disciplina assim, onde você orienta os seus alunos em termos de avaliação. Quais são as suas expectativas? Como você avalia esses alunos? A gente tem que pensar a concepção de avaliação, que ela não é um conceito simples. Porque se fosse simples, não seria um dos temas de extrema relevância na formação de professores. É um tema contínuo e ele é um tema contextualizado, né? A gente precisa entender que a avaliação, como objeto de estudo, ela precisa ser estudada e ela precisa ser aperfeiçoada constantemente. Se o professor ele compreender que o ato de avaliar dele não é apenas um instrumento único para uma resposta do seu aluno, ele também vai começar a entender que o ato de avaliar pode ter várias dimensões, inclusive no contexto de sala de aula. Então, quando geralmente a gente está na formação de professores, a gente trabalha toda a concepção da avaliação, mas acima de tudo a gente consegue e tem que colocar a concepção da avaliação como campo científico pedagógico. Não pode ser, ninguém avalia numa sala de aula por avaliar sem ter instrumentos corretos, técnicas corretas, metodologias corretas que se adequam ao conteúdo que você está trabalhando. Então, olha só a dimensão que a gente sai da avaliação, né? Então, como eu vou fazer uma determinada avaliação para corresponder a um determinado ensino, um determinado conteúdo que eu trabalhei, sem necessariamente utilizar só prova, né? A prova ela é um dos instrumentos, mas ela não é o único, né? Como eu posso avaliar os meus alunos numa construção coletiva onde eu coloque situações que eles estejam envolvidos e que não necessariamente eu tenha uma resposta efetiva do sim e do não, mas da construção do cotidiano. Então, quando nós vamos pensar nessas concepções de que formas eu posso fazer isso, eu preciso colocar a avaliação no campo científico. E aí, quando a gente coloca ela no campo científico, ela tem 3 dimensões, né? Ela tem 3 tipos, que é comumente usada. Alguns autores relatam outras, mas você vai ver que sempre há aquelas que mais se trabalha na formação de professores, que é sempre mais batida, para uma compreensão bem mais efetiva. Primeiro, a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Então, quando você compreende que, no mínimo, você tem 3 objetos que você tem que se aprofundar, você precisa conhecer quais estratégias são corretas para cada tipo de avaliação. Olha só, né? Então, isso já me coloca numa situação em que eu preciso considerar, nesse contexto, que a maneira e as estratégias metodológicas que eu escolho, elas devem ser adequadas para me envolver o meu aluno, né? Então, o diagnóstico, a avaliação diagnóstica do processo que o professor tem que fazer esse levantamento, ele precisa entender quem é o público dele, ele precisa fazer o diagnóstico, que estrutura ao qual ele está é adequada, porque aí você tem que ver que a avaliação também depende da estrutura da escola, do nível pedagógico, do apoio familiar, porque a família é uma extensão necessária
para a concretização do processo de ensino-aprendizagem, porque esse processo não está somente na mão do professor e nem da escola. Existe algo que está fora da escola, que é parte integrante, que é a família, né? Olha só como a gente diagnosticar quem é o meu aluno é entender que quando ele entra na minha sala de aula, ele não entra vazio, ele entra com uma historicidade, ele entra com uma história de vida, ele não entra para aprender o que eu quero ensinar somente, ele vem com uma história de vida, ele vem com uma realidade, com uma cultura que precisa ser considerada. Na avaliação diagnóstica, a formativa é aquela que nos coloca como parâmetro todo o processo de desenvolvimento que eu faço em sala de aula, né? Então, o que é formativo? Imagine que a própria BNCC hoje, uma das características principais hoje da BNCC é ressaltar a aprendizagem ativa. E a aprendizagem ativa, ela está diretamente relacionada à avaliação formativa. Olha só, por quê? Porque o ensino de hoje é por competências e habilidades. E competência você consegue fazer isso no único dia? Não. Competência você desenvolve. E desenvolver, então, entende-se que o professor hoje precisa de um tempo maior para poder recolher as informações das estratégias das quais ele desenvolveu nesse decorrer de tempo para saber como esse aluno dele veio progredindo formalmente no seu processo para que ele possa avaliar. E aí, na avaliação formativa, a nota ela não é o único fim para que você possa avaliar esse aluno. Porque competência não se avalia. Olha, o Francioli, agora você sabe mexer nesse negócio, então você tem 8. Não, você tem... Não. Ele vai dizendo, mas eu não tive nem tempo de ainda aprender todas as ferramentas da professora. Me dá mais um tempo para me conhecer. E aí eu adquiri outras habilidades dentro dessa competência que você está me falando. Olha só. E tem a somativa, que ela não é descartada, mas ela não é mais a principal, né? Atualmente, a somativa, ela não ganha mais destaque como ela ganhou na tendência tradicional, onde o professor era o detentor, agia como dentro de uma hierarquia e tinha testes prontos e acabados para que o aluno pudesse responder. Nesse teste pronto e acabado, o aluno tinha que atender às expectativas desse professor. E essa expectativa geralmente era representada numa nota, que não poderia ser menos de 7. Né? 7 já estava mediano, 8 por ali, 9 e 10. Ele era um excelente aluno porque ele tinha o 10 na composição de aprendizagem. Então imagina vocês, se nós entendermos esses 3 pequenos passos que me levam a esse entendimento pedagógico, eu vou entender que avaliar hoje não tem uma resposta única e correta. Existe o exercício da prática docente, o conhecimento científico e técnico para que ele possa utilizar dessas ferramentas no momento certo, na hora certa, na construção de sala de aula do seu aluno. E aí isso é exercício da prática docente. A experiência se faz no fazer, na construção. Nada é descartado. Tudo é possível de ser avaliado. Inclusive como quando o meu aluno erra. Porque quando ele erra, ainda assim, eu tenho diagnóstico da onde eu posso, então, parar para recuperar ou tentar ajudá-lo da onde ele parou para que ele possa continuar progredindo. Então, olha como é bem legal a gente pensar a avaliação de uma maneira muito mais aberta, muito mais contínua, do que numa caixa fechada, onde você determina notas e valores e você acha que aquela pessoa realmente pode valer aquilo. Pensa nisso. Pode isso? Darlene, e aí tem uma situação, eu me lembro muito bem assim que os meus alunos chegam muito angustiados, né, para fazer prova, e aí eu até conversei com você mais cedo. O que acontece, né? Hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho os alunos do ensino técnico de nível médio que estão no 3º ano, que estão aí às portas do Enem. Então eles ficam muito preocupados com o fazer o Enem e ficam também muito preocupados em não reprovar na escola, porque reprovando na escola e passando no Enem, ele não pode entrar, né, na faculdade. E aí eles chegam muito angustiados. E eu digo para eles, olha, vai com calma, porque a escola ainda é aquele ambiente em que você pode errar, mas você não pode errar muito, justamente porque se você erra muito, você não tem uma nota para você passar. E assim, aqui nos nossos debates, aqui no nosso podcast, a gente fala muito assim, nós temos
conceitos, nós temos práticas que são muito bonitas, né? Mas como efetivamente operacionalizar isso? Como é que a gente operacionaliza? Olha só como você já está fazendo a avaliação diagnóstica. Olha, os meus alunos têm essa situação de ansiedade, meus alunos estão nesse contexto da vida deles, né? Uma das coisas assim que eu sempre digo é que, principalmente para aluno do ensino médio, né? E aí, quando se fala de realidade de institutos federais, estamos falando dos ensino médio técnico, né? O diagnóstico que nós fazemos, ou que você fez agora, sobre o perfil dos seus alunos, já é uma referência que você pode considerar na hora que você está em sala de aula. Nós não podemos, lembra quando eu falei que a gente precisa considerar a historicidade do aluno? Essa é a historicidade dele, é a realidade do período da vida dele, da qual está colocando ele nesse desafio, né, do qual todos nós passamos. Mas a escola não precisa ser um peso a mais para essa ansiedade, para esse nervosismo. Aí quando você diz assim, olha, mas eu oriento, né, que eles precisam fazer isso, que eles percebam que o momento de errar é aqui, mas que não pode errar muito, porque também precisa considerar esse processo efetivo de aprendizagem, que também depende dele. Quando você coloca isso, você está chamando o seu aluno para se responsabilizando nesse processo. Você está não fazendo a diferença, mas se colocando ao lado dele. Então, olha só o acolhimento do processo avaliativo que você faz aqui. Mas não podemos subestimar o próprio momento dele de ansiedade, porque ele está no momento em que ele vai realmente passar por um processo de avaliação do Enem, no final ali do ensino médio dele. Então, nós não podemos negar toda a expectativa de vida, porque ele é um ser humano, ele vai sofrer ansiedade, ele vai sofrer nervosismo, ele vai ter dificuldades, ele vai ter habilidades para algumas disciplinas, ter mais facilidades e para outras nem tanto, né? Como a nossa colega falou, quando nós falamos de indivíduo como sujeito, sobre a personalidade e as características que ele carrega, é também uma referência no ato de avaliar, né? É uma referência no ato que você está vivenciando esse processo em sala de aula. Então, a gente não pode desconsiderar isso, tanto quanto não podemos desconsiderar que mesmo em pleno século XXI, os nossos alunos ainda vêm nas escolas em uma cultura muito tradicional. Romper esse paradigma não é fácil, e não está sendo fácil para muitos professores que tiveram uma formação altamente tecnicista. E a gente não vai muito longe, não vamos falar a nossa idade, né? Não precisamos falar da nossa idade. Mas nós viemos do final do século XX e nós viemos de uma escola, pelo menos eu, né? Eu vim de escola pública e o meu ensino médio foi todo de uma escola pública, ainda baseada no ensino tecnicista, né? Que as escolas do período da ditadura militar, ainda na legislação da 5692/71. E a gente só vai ver essa mudança acontecer, olha só, em 1996. Então, pega 96, que começa a nova LDB, para romper com esse sistema técnico, para romper com toda essa cultura, que é uma cultura que não foi só de 20 anos, uma cultura de séculos na organização da sociedade e nas políticas públicas educacionais. Então, nós podemos dizer que hoje as escolas ainda sofrem essa transição de paradigma. As escolas ainda estão empobrecidas no sentido de fazer a revolução pedagógica para uma pedagogia mais libertadora, né? Como Paulo Freire diz, né? Onde coloca o aluno como ser ativo, o aluno é participante desse processo. E se você ainda tem uma escola com bases ainda que a colocam em entraves desse processo, você ainda vai ter resultados de alunos com expectativas geradas pelo seu professor, que é a expectativa da resposta. Então, apesar da gente chegar aqui ainda nessa transição, nossos alunos ainda vêm de escolas onde são cobrados nota. E aí, a gente não vai muito longe quando nós colocamos aqui a análise que pode ser para nós e para os nossos ouvintes da própria condição da BNCC.
qual é a grande barreira da BNCC? É que por ela vir quebrar totalmente essa função reguladora do professor de uma posição tradicional, né, por disciplina, que a gente fala que é a avaliação disciplinar, né? Cada disciplina faz a sua avaliação, né? Cada professor faz a sua avaliação. Quando a gente chega nesse contexto, numa organização normativa que vem romper essas questões conceituais tradicionais, nós vamos ter professores paralisados, Francione. Paralisados porque eles não sabem como fazer, porque eles sempre avaliaram tradicionalmente. E tradicionalmente é somativo, é prova, é as questões de múltiplas escolhas, não é isso? É aquilo que ele obtém para que o aluno sempre submisso à resposta que o professor quer que ele tenha, e não a construção do processo de conhecimento, que não está numa resposta, mas está na dialogicidade dessa construção, né? Muitas vezes o aluno na aprendizagem ativa, ele se constrói nessa dialogicidade, ele constrói-se junto com o professor, né? Então, como quebrar essas barreiras? Pensar nisso, que apesar da gente estar agora passando ainda por processos de transição, mas nós, professores, não podemos negar que precisamos mudar. Estamos num novo paradigma, numa nova sociedade, e que exige uma retomada, uma reavaliação das práticas pedagógicas, inclusive do ato de avaliar. E temos autores bons para isso, hein? Luquezzi, Jussara Hoffmann. Você tem autores muito bons brasileiros que discutem a avaliação na perspectiva de uma construção mais efetiva do que meramente você colocar uma construção hierárquica de resposta de si. É muito bacana tentar extrair o melhor dos alunos, né? Mas quando você fala que a BNCC mudou e agora traz essa perspectiva de competências, onde, teoricamente, o professor precisa de mais tempo para avaliar esse aluno, isso vai de encontro à mudança, né, para o novo ensino médio, onde, por exemplo, eu tinha 2 tempos por semana de física e agora eu tenho 1 tempo por semana. Eu não conheço os meus alunos, eu não decoro a cara dos meus alunos. Hoje eu estava trabalhando para colocar as notas dos alunos no sistema, eu tenho 440 alunos em uma escola. Então, assim, é uma redução de carga horária que nos prejudica esse elo entre professor e aluno, essa construção, né, na sala de aula, porque é tudo muito curto, muito rápido, não dá tempo. Imagine 40 alunos numa sala de aula, né? E aí, alinhado a isso, tem outra questão. Eu preciso formar, vamos numa perspectiva que eu quero avaliar o aluno por tudo que ele é, pela historicidade, pela bagagem que ele pode trazer. Massa. Mas será que eu não estou deixando de dar oportunidade, por exemplo, em termos de conteúdo, que esse aluno necessita para um Enem da vida que ele queira entrar? Porque pode ser que numa turma de 40, eles querem simplesmente interagir dentro da sala de aula. Eles querem sair das suas vidas difíceis, de boia fria, muitas vezes, e comer e chegar na sala de aula e socializar, né? Exato. Tem outros alunos que não. Outros alunos com toda dificuldade, eles querem entrar no ensino superior. Então, o papel do professor nesse ponto é trazer conteúdo para que esses alunos possam entrar no Enem da vida, passar por um Enem na vida, ou não, vamos aqui, o que fazer? Aqui é quase um pedido de socorro de uma professora, né? Que trabalha com várias realidades difíceis, realidades que às vezes eu chego em casa e respiro fundo porque aquela pessoa só queria ser escutada. Ela quer saber de física,
ela quer um ouvido atento aos problemas dela e todas as dificuldades. Eu chego para os meus alunos noturnos, conta-se nos dedos quem quer um ensino superior. Eu tenho senhorinhas, quando eu digo senhorinhas, 60 anos. Ensino médio. Ensino médio. Então é assim, EJA, né? É o EJA. Não é. É o ensino médio mesmo. Regular. Exato. Ela saiu de um EJA e foi para o ensino regular e você fica ali, uma sala completamente heterogênea, numa mesma sala, alguém quer Enem, outra... Uma das senhorinhas que eu dou aula, chegou e disse, professora, eu não consegui entender uma palavra do que a senhora fala. Como é que eu vou avaliar alguém que não teve minimamente o ensino de ciências voltado para física? É super difícil para o professor, é desesperador, na verdade. Então, passado esse quase desabafo aqui, né? E considerando a sua fala que você diz, não, o aluno ele tem que ser parte do ensino. O professor aprende com ele. É isso. A gente precisa de uma sala de aula mais humanizada, onde esse aluno consiga ser protagonista, onde a gente consiga com esse aluno construir o conhecimento a partir do que se fala de subprofessores, do que ele já tem, da bagagem que ele tem. Isso é o ideal. Mas os alunos, eles também estão condicionados a um ensino tecnicista e clássico. E muitas vezes, professora, porque a sua prova não tem de marcar, professora. A gente se bate em diversas questões, né? Que não só quando você fala, não, o professor ele tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar. Mas o entorno, muitas vezes, engessa. E a gente fica ali querendo, igual peixe, muitas vezes vai na superfície catar fôlego para continuar nadando. E o entorno é político histórico. Ele é político, né? E ele é histórico porque isso é marcado por toda a negligência política, né? No ensino brasileiro. E a gente chega no século XXI com várias mazelas que a gente não deveria ter. Então, mas quando você pensa que a educação no Brasil começa a ter o primeiro sistema dele em 1930 com Vargas, a gente olha para trás e eita, 1930, século XX. Que século nós estamos? Né? Então, entender a educação no seu processo histórico é uma das questões primordiais, Suzana. Porque a educação não se faz, não se muda o botão. Agora eu quero preto, não, agora eu quero colorido. Pronto, ficou tudo muito bom agora. Né? A educação ela é um processo que dura anos. Imagina que um indivíduo, para ele ser educado, ele passa mais de 50% da sua vida no banco de escola. Né? Pensa lá, do ensino infantil até o ensino médio. Isso quando ele não vai para o superior. Então, há um processo de construção aí fragmentada, como você mesmo falou. E aí, precisa a gente pensar que o professor ele não deve só cumprir o papel de professor, mas também cumprir o papel político, para que ele entre no debate, para que ele também some na força desse processo, é importante. E aí eu vou colocar 2 pontos que eu sempre brinco, né? Já melhorou muito, mas a gente já teve situações onde nós vamos ver os nossos professores todas as vezes que vão reivindicar, isso é muito comum nas cidades, assim, tirando os principais, assim, mais a nível de MEC, mas mais na cidade, quando vão reivindicar, você diz assim, professor, por que o senhor está reivindicando? Porque eu quero melhores salários. Mas aí, mas melhores salários não sai disso, né? Então, os nossos professores no Brasil, e não é culpa deles, isso é de um processo histórico, né? Essa palavra que você falou de engessado, isso também se perdurou e se efetivou muito bruscamente no período da ditadura militar. Nossos professores não foram formados para serem políticos e críticos, eles foram formados para repetir e responder o manual. Lembram que a ditadura militar, o professor não podia, as universidades foram fechadas, né? Todo o processo de construção ideológica, política,
que é parte essencial do processo educativo, ele foi o quê? Arrancado de nós. E aí construímos uma nação sobre essa perspectiva. E essa perspectiva, somada à falta de debate, nós vamos ver que isso se reflete em quê? No tipo de política educacional que o Brasil tem, no tipo de estruturas escolares que são submetidos nós, professores. Essas estruturas escolares pela falta desse processo que tinha que ser feito em toda, né? Vendo as mazelas, as políticas irem respondendo às necessidades educativas, não foi feita. Então você tem escolas já hoje sucateadas, aonde tem que colocar 40, 50 alunos numa sala para que o professor possa dar conta. E aí quando você começa a trabalhar, por isso que a gente diz, um bom professor formado nas bases científicas e técnicas, que é a formação do processo pedagógico, ele consegue ter uma dimensão analítica da qual você acabou de fazer, né? Eu não consigo fazer uma boa avaliação com 50 alunos diversos, de uma representatividade diversa na minha sala. Eu não consigo avaliar ou conduzir um processo pedagógico, principalmente à noite, onde o meu aluno trabalha o dia inteiro, e eu não sei qual o currículo melhor a ser aplicado a ele. Porque alguns ali querem vestibular, outros querem pelo menos tirar o ensino médio, né? Então há uma realidade muito frustrante, a verdade é essa. Há uma realidade muito frustrante para os professores que estão nas escolas públicas. Eu falo escola pública e eu falo pública mesmo, porque a particular ela tem um aluno ativo na sala, porque ele vem de melhores condições, ele tem uma base familiar que acompanha, ele sempre tenta, vai corresponder, talvez não 100%, mas certamente melhor a expectativa da construção pedagógica que o professor faz em sala de aula, e essa realidade não se aplica numa escola pública. Então, quando a gente está aqui hoje nesse podcast, né, A Luz do Candeeiro, que é exatamente a ideia de nós iluminarmos a uma conversa crítica que possa iluminar algumas questões que nos desafiam no cotidiano de sala de aula, a gente não pode negar que essas construções, esse caminho de iluminar, tenha que passar por uma análise crítica, política, histórica, social. Então, falar das concepções, por exemplo, conceituais de avaliação, é bom porque nos capacita enquanto profissionais como o correto deveria ser feito, como eu consigo me preparar para lidar também com os desafios, porque a educação ela se faz no exercício. Mas se eu estiver bem preparado, peraí, tem isso aqui que eu posso fazer, eu posso melhorar. Mas quando você fala, tem isso aqui, e você olha para a realidade da sua sala de aula, essa distância entre a teoria da concepção científica, pedagógica correta, para a realidade da sala de aula, que coloca um abismo muito grande, coloca muitas vezes o professor em situação de desespero. Desespero muitas vezes não porque é culpa dele, mas pela condição social da qual ele está inserido junto com seus alunos e a estrutura ao qual ele pertence não dá uma condições mínimas de se efetivar realmente uma educação de qualidade. E aí há uma possibilidade política da gente ter esse professor bem preparado de dizer: essa sala de aula não é a correta para me dar uma aula que se efetive uma educação de qualidade. Não, eu vou ali, eu vou questionar, vamos nos juntar e questionar, porque isso aqui está impossível. Vamos questionar o Estado. Você tem uma manifestação muito pífia da representatividade dos professores a nível nacional sobre posicionamento político. Mas a gente tem uma efetiva participação do professor quando a gente escuta que ele reclama. Ele não está legal isso não presta, isso não é isso. Tá, professor, não presta por quê? Porque a sua sala de aula não tá sendo bem aproveitada, por quê? Quais são as condições conceituais que o senhor está usando na avaliação? Ele não consegue dizer, Suzana. Entendeu? Então, na verdade, eu digo assim, que nós precisamos recuperar a identidade da docência, a identidade na sua integridade. O que é ser docente no campo da educação brasileira? Né? Qual é o papel que cabe ao professor? Qual é a sala de aula ideal?
qual é o espaço ideal para se desenvolver a tão falada educação do século XXI? Né? Qual é o espaço ideal para se desenvolver as competências e habilidades que a BNCC diz? E olha só como isso é importante. Né? A BNCC, vou te dar um exemplo. A BNCC, na quinta competência, ela diz que tem que ter cultura digital. As escolas precisam desenvolver isso, porque isso precisa passar. Ela diz que tem 10 competências. Eu estou usando só a quinta, que é a cultura digital. E essas 10 competências necessariamente precisam perpassar por todo o processo da educação básica do aluno, inclusive nos currículos e nas práticas pedagógicas inovadoras dos professores. Aí eu pergunto, cadê a internet da escola? Cadê a estrutura da escola? Se não tem isso, como é que eu vou avaliar? Aí diz assim, aí depois que você pega essas 10 competências, você tem que aplicar a aprendizagem ativa. Aí quando você vai para os conceitos de metodologias ativas, elas não são simples. São metodologias, cada uma delas certamente vai dar 20 horas a 30 horas de curso. Pega uma metodologia ativa de aula de sala de aula invertida, pega uma metodologia do ensino híbrido. Nossa, esse aí mesmo que vai embora, né? Então olha quanta competência técnica e científica nós precisamos estar preparados para corresponder à nova realidade do novo paradigma educacional. E essa nova realidade tem saber avaliar, saber construir o currículo, novas estratégias, novas metodologias e uma nova condução mediadora do professor. Aí você chega com o professor e diz assim, professor, só foi capacitado, foi retomado, porque acha que professor, a gente já sabe tudo, né? Mas a gente não sabe. Não sabe. E aí você pega esse professor e diz, professor, o senhor sabe o que é avaliar por competência? Ele não sabe. Professor, você sabe o que é aprendizagem ativa? É o aluno no centro. Mas não é isso, gente. Isso é muito pequeno. A gente fala da aprendizagem ativa como um aluno no centro desse processo, mas no centro desse processo existem vários pontos pedagógicos que precisam ser mediados e estrategicamente, metodologicamente desenvolvido pelo professor. E se esse professor não é capacitado, se ele não tem essa formação, Suzane, certamente as falhas que você está falando para mim, a angústia que você está falando para mim, e todo o processo de fracasso que de anos e anos a educação no Brasil vem passando, porque uma coisa é certa, e aí eu quero que vocês falem, a gente não está por falta de diretrizes, porque o que nós temos de diretrizes educacionais depois da década de 90, LDB, diretrizes nacionais, PCNs, né? A última agora é a BNCC. Então, nós temos uma gama de construção efetivas legais, mas lá no chão da escola ela não chega, ela só está nos documentos oficiais. Mas na realidade das escolas está muito longe realmente de ser efetivada. E aí a gente chega naquilo que você falou. Como é que eu faço? E aí como é que eu faço não está somente na ação do professor nem da escola. Está toda numa estrutura política e econômica que precisa ser repensada, desde as políticas públicas até efetivamente a estrutura, capacitação, não só dos professores, mas de todos os educadores, secretários, gestores, que precisam estar preparados para uma nova educação, da qual a gente ainda está longe realmente de alcançar a efetivação dela. Só nós não sei se a minha reflexão conseguiu, porque não vai ter resposta, né? Uma resposta efetiva nós não vamos ter. Gente, é muito o que pensar, muito o que refletir. A Darlene falou aí um monte de coisa, eu anotei vários pontos aqui. Eu acho que a gente precisa de outro momento para voltar a esse conteúdo que é extremamente importante para o nosso dia a dia nas salas de aula, no refletir sobre avaliação. O que é que você acha, Francioli? Esse é um tema extremamente... Ele é importante, ele traz muitas reflexões, né? A gente precisa repensar a nossa prática, a gente precisa entender e estudar mais sobre toda essa questão, né? A avaliação aí perpassa uma série de práticas que a gente precisa realizar em sala de aula para melhorar tanto essa questão da nossa prática como o desenvolvimento, né, dos nossos alunos, né, que acaba sendo a nossa atividade fim. Então, assim, a gente encerra este episódio com uma série de reflexões e aí a gente
né, já convida a Darlene, né, para gravar conosco um próximo episódio para continuar com esse tema. Não é isso? Perfeito, pode ser. A educação ela tem campos de perspectivas analíticas muito profundas, né? E analisar profundamente é não deixar de fora esse contexto político, econômico e social que a educação ela está inserida, né? A educação ela é a resposta, né, para a evolução e para a formação do desenvolvimento humano, né? Então, como falar dela sem olhar para trás e sem colocar realmente pontos críticos de análise para essa construção efetiva daquilo que a gente quer saber, né? Afinal, como avaliar, como ter uma educação de qualidade sem a gente não pontuar coisas que colocam a gente em desafios muito grandes quando a gente olha para uma sociedade atual e que pede uma formação muito mais ampla, muito mais desafiadora e que desafia também o exercício da prática docente, né, nas escolas e no seu processo de construção. É isso aí, Darlene. Estou doida para escutar mais. Agradeço a sua participação. Vamos nos encontrar no próximo episódio. E é isso. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Muita luz, né? Luz no candeeiro. Então, muita luz na nossa caminhada. É isso aí, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau.